Poucos percebem o que realmente flui em cada gota de água. Muito antes de existir o firmamento, as montanhas ou céus, havia apenas movimento líquido, um oceano de consciência que pulsava no escuro. Ou melhor, não existe espaço-vácuo. O que você entende como espaço-vácuo é, na verdade, o grande oceano das águas primordiais. Dessa vibração nasceu tudo o que existe, não por vontade de um Deus como te contaram, mas pela necessidade natural do próprio universo de se reconhecer através de suas consciências criadoras. Essas consciências, os seres que fazem parte de uma unidade primordial, os arquitetos dimensionais, atuaram como condutores do som original, organizando o caos vibracional em padrões, formas e mundos. Foram eles que escutaram o ritmo do H2O, o pulso da água primordial, e com o poder da vibração, deram estrutura ao invisível. Assim, a criação não foi imposta. Foi co-criada, um ato de autoconhecimento universal, onde cada ser participou do despertar do próprio cosmos. O código do H2O, a linguagem da criação. O símbolo que chamamos H2O não é apenas uma fórmula química, é ritmo e equilíbrio. Mas por trás desse símbolo, há um código mais profundo, uma linguagem vibracional. O 2 representa a dualidade que sustenta toda a existência: movimento e repouso, luz e sombra, som e silêncio. Tudo no universo nasce dessa dança entre dois polos, enquanto que o O simboliza o ciclo eterno, o vazio que contém tudo, o espaço onde a energia se curva e volta para si mesma. É o símbolo da totalidade, do que não tem começo nem fim. Para facilitar a sua compreensão, podemos dizer que, quando dois H se unem ao O, temos o casamento cósmico. A energia, H, encontra o espaço e o ciclo, O. E dessa união nasce a água, o elemento que dá forma e sustenta toda a vida. Tudo o que é físico nasce desse campo líquido primordial. Os antigos sabiam que o som, a vibração e o ritmo moldam a matéria como o vento molda as dunas. Por isso é que os antigos diziam que o espírito movia-se sobre as águas. Não falavam de algo místico no sentido religioso, mas descreviam um campo de vibração primordial, uma força que move, organiza e dá forma à matéria. O som, a vibração e o ritmo são as ferramentas dessa criação. Assim como o vento molda as dunas, as ondas vibracionais moldam os átomos e as estruturas do mundo físico. A água como arquivo vivo. Experimentos modernos, como os de Masaru Emoto, mostram que a estrutura da água muda conforme as palavras e as emoções. Os templos antigos já sabiam disso. Mantras, cânticos e preces eram formas de escrever vibrações na memória líquida da Terra. Cada rio, lago e oceano é um vasto arquivo. Neles estão gravadas as alegrias, as dores e as curas da humanidade. Por isso o mergulho purifica, ele reorganiza o teu código vibracional. Cada molécula é um fragmento de memória. A água escuta sons, palavras, intenções e reorganiza-se de acordo com o que sente. Por isso, em templos antigos, os cânticos eram lançados sobre as fontes. As vozes humanas escreviam códigos na estrutura invisível do líquido. O batismo como reprogramação. O batismo nasceu como um ato alquímico. Os magos antigos consagravam a água com som e geometria, regravando nela o nome e o propósito de quem entrava no rito. Era uma forma de reiniciar a vibração da alma. Em eras antigas, o mergulho ritualístico do que você entende como batismo tinha outro sentido. Não era religião, era ressonância. A água, energizada por vibração sonora e símbolo, alterava o campo interno da pessoa ou do iniciado. O corpo, imerso, reconfigurava a própria frequência. Mais tarde, o gesto tornou-se apenas simbólico e o poder vibracional da água foi esquecido. Era um reinício da consciência, um novo código gravado no líquido que somos. Com o tempo, perdeu-se o saber. Mas cada célula ainda recorda o som original, basta silenciar e ouvir. A água e as frequências humanas. A água absorve tudo. Ela sente medo, raiva, alegria e a paz. Quando estamos desalinhados, nossas águas internas tornam-se densas e confusas.
Mas quando a mente se aclara, elas voltam a brilhar, refletem o equilíbrio do cosmos. Falar com a água com gratidão e propósito é um modo de restaurar a sua pureza. Assim, ela volta a ser viva. Falar com a água com intenção pura não é superstição. É reconexão com a linguagem vibracional do universo. A água como portal. Em muitas culturas esquecidas, a água era vista como o limiar entre realidades. As superfícies tranquilas não eram apenas espelhos, eram janelas para o invisível. Pois onde há fluxo, há passagem. A água conecta mundos, traduz frequências e devolve a visão interior. Mesmo os antigos templos, cercados por lagos e fontes, não eram obras estéticas, mas dispositivos de comunhão, verdadeiros pontos de contato entre planos sutis. Os Atlantes e os Lemurianos sabiam disso profundamente. Eles não adoravam a água, trabalhavam com ela. Usavam-na como ponte vibracional entre dimensões, pois compreendiam que cada gota é uma memória viva do cosmos. Nos seus santuários cristalinos, a água era ativada por som, luz e intenção. Quando ressoava no tom certo, abria passagens, não físicas, mas frequenciais, permitindo o trânsito entre mundos paralelos, linhas temporais e camadas de consciência. Para eles, a água era o corpo do universo em estado líquido, um espelho do infinito, onde o próprio ser podia reconhecer-se em sua totalidade. Aquele que compreende a sua linguagem não pede permissão ao céu, nem teme o abismo, apenas ouve o universo sussurrar através da água e atravessa o véu como quem volta para casa. Voltaremos no terceiro episódio com mais fragmentos. E na medida que vamos desenrolar esse novelo cósmico, você vai começar a perceber o quão complexo ele é e familiar se parece. Bem, o flow eclético fica por aqui. Contudo, apenas reflita no que foi dito. Até o próximo episódio.